Olá, Valéria. Eu vou gravar uma aula sobre regime jurídico administrativo, né, para você ver na prática como que eu faço a minha leitura e como que eu me preparo para fazer esse tipo de estudo, tá ok? Peço desculpa pela qualidade do som, eu ainda não adquiri um microfone de qualidade, mas isso está em andamento. Chegaremos lá, tá ok? Então, eu sei que tu provavelmente está vendo a minha tela, né? Estou usando um programa de gravação aqui, tá vendo o mouse mexendo, mas eu quero te dizer que o estudo ele não começa aqui. Ele começa na organização do ambiente, não é isso? Perfeito. Então, a primeira coisa, tu tem o teu ambiente organizado, tu tem a tua planilha organizada, tu já sabe o que tu vai estudar, não é isso? Então, tu sentou, você já abriu o teu material, aqui no caso é direito administrativo, né? Eu já vi as considerações do professor, estou ganhando tempo, já abri o primeiro tópico, que é regime jurídico administrativo. Beleza. A partir disso, a gente tem que fazer algumas coisas. Não é simplesmente pegar e começar a fazer a leitura. Você não está observando, mas eu estou usando um fone de ouvido, porque eu estou tentando me livrar dos ruídos externos, porque eu quero manter a minha concentração naquilo que eu estou fazendo. Para otimizar essa concentração, eu abro aqui no YouTube, tu não está vendo também, mas eu estou abrindo no YouTube uma música lo-fi para manter o foco. Aí tu pode escolher uma música que não tenha vocal, sabe? Agora tu vai começar a escutar esse barulho da música que eu uso, uma delas, né, para estudar. Olha só. Então, já te dá esse tipo de imersão, tá correto? Maravilha. Agora são 14 horas e 18 minutos. Juntamente com isso, eu estou usando um cronômetro. E aí tu pode usar esse cronômetro num relógio, tu pode usar num celular, tu pode usar no próprio computador. Não aconselho que tu use o celular porque ele vai te distrair com o WhatsApp e outras coisas e a ideia aqui é imersão. Então, eu estou iniciando o meu cronômetro agora, tá? Beleza. Da primeira sessão de estudo. Eu também tenho aqui do lado esquerdo que tu não tá vendo uma garrafa de água, que se me der sede eu não vou ter o pretexto de parar o estudo e ir para outro lugar buscar água, ela já está aqui ao meu alcance. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou estudar direito administrativo, regime jurídico administrativo, tópico principal. Primeira coisa, a gente vai fazer um sobrevoo, tá? Eu tenho que me colocar numa condição de que eu vou focar nesse material. Tem várias formas de se fazer isso. Eu comecei com uma música ambiente. Agora eu sento numa cadeira confortável, não tão confortável que tu possa dormir, mas não desconfortável ao ponto de tu sentir dor, porque tu vai ter que passar um certo tempo nessa cadeira, né? Então eu tô aqui na minha cadeira, tranquilo, tô de fone, isolei o som, escutando música ambiente. Respira um pouco, relaxa um pouco, coloco na minha cabeça que agora é hora de estudar e vamos lá. Então, regime jurídico administrativo, sobrevoo. O primeiro tópico do regime jurídico administrativo é o regime de direito público e de direito privado. Beleza. Então esse aqui é o grande tópico regime jurídico administrativo e o primeiro grande subtópico é direito público e direito privado. Beleza? Eu vou ter algumas considerações aqui, que daqui a pouco eu vou fazer essa imersão, mas eu tenho que saber o tamanho do meu inimigo. Então eu vou descer, eu tenho uma página, ok? E depois dessa página eu começo o regime jurídico aplicável à ADM pública. Primeiro, então, vamos matar esse primeiro tópico de uma página, não é isso? Vamos lá. Então, dentro do regime jurídico administrativo, eu posso dividir ele em regime jurídico, em regime de direito público e de direito privado. Tem público e privado. Beleza, vamos fazer essa leitura para conseguir diferenciar. Aqui explica-se que a expressão regime jurídico é comumente utilizada para demonstrar um conjunto de normas jurídicas que disciplinam as relações jurídicas firmadas pelos sujeitos de uma sociedade. Ademais, parte da doutrina parte da doutrina costuma dividir o regime jurídico em público e privado. Não é à toa que ele está sublinhado, taxado, que está com cores diferentes. Então, isso aqui está me dizendo que eu tenho que saber essa informação.
o regime jurídico administrativo dividido em público e privado. Vamos seguindo. O regime de direito público consiste num conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais. Ok. Em termos mais simples, o regime de direito público é aquele aplicável no exercício da função pública. Então, direito público, função pública, buscando satisfazer os interesses indisponíveis da sociedade. Aplique-se a esse regime, por exemplo, quando o Estado desapropria um imóvel. Cria um exemplo particular, um imóvel particular para construir um hospital. Aqui, imóvel particular para construir um hospital. Claro, o particular ele sempre vai ser menos importante que o público, que é o hospital. E nesse caso, há o conflito entre o interesse do proprietário do imóvel, que muitas vezes não quer se desfazer do seu bem, e o interesse da sociedade, que precisa do hospital. Nesse caso, o Estado se utiliza da supremacia do interesse público, colocando-se em posição de superioridade perante o particular. O que ele quer dizer? Ele exemplificou que o direito público, eles, não vou dizer sempre, né, porque aqui a gente não tem essa informação, mas em primeira ordem ele está acima do direito privado. Então o direito público está acima do direito privado. Então quando as questões vierem com esse contexto, eu sei que o direito público está acima do privado. E o nome disso é... Onde é que tá? Aqui, desculpa. Voltando na setinha, deixa eu dar um Ctrl Z. O nome disso aqui é a supremacia do interesse público. Então, dentro do regime de direito público e do direito privado, eu extraio disso que eu li que existe a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público diz que o direito público está acima do direito privado, quando a gente tem o conflito de interesses entre público e privado. Beleza. No regime de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis. Isso significa que o agente público, que atua em nome da sociedade, não é proprietário de coisa pública, ele apenas atua em nome da sociedade. Justamente por isso que o poder público sofre um conjunto de limitações ou restrições. Um agente público, por exemplo, não pode alienar, ou vender um bem que esteja sendo utilizado diretamente na prestação de serviços para a sociedade. Ele não pode, por exemplo, vender um prédio que esteja funcionando uma escola pública. Aqui, o que eu entendo disso é que o agente público, ele não é dono da coisa pública. Ele é apenas um administrador dela, mas ele não detém o poder para tomar uma decisão de venda. É porque ele não é o dono. Ele apenas está exercendo a função. É isso que eu entendo disso. Por isso que o interesse da sociedade é, no caso aqui, indisponível, porque não está disponível para o agente público fazer o que ele quiser. Ele não é o dono. Percebe que o que eu estou fazendo aqui é uma conversa monóloga comigo mesmo sobre esses tópicos? Porque é assim que eu entendo. Eu me explico as coisas. Eu gosto disso, sabe? E aí eu posso seguir adiante. Isso aqui vai fazer com que eu fixe melhor o conteúdo. Então vamos lá. Da mesma forma, quando desejar firmar um contrato, o poder público não pode escolher livremente. Não pode escolher livremente. Quem deseja contratar deve primeiro fazer um processo licitatório para a escolha do contratado. Então, não é conforme a vontade daquele que administra. Aqui a gente tem regras. E a regra é que para escolher precisa haver licitação. Entende? Ademais, os agentes públicos sujeitam-se a um princípio da legalidade, de tal forma que só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Trata-se da aplicação da legalidade administrativa. Tá? Princípio da legalidade. Então aqui a gente está tratando de um princípio que virá nos próximos tópicos, que eu sei que eu li antes, né? Lá na planilha tinha tópicos sobre princípios. Então aqui ele já está falando que existe o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é você só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Beleza. Por outro lado, o regime do direito privado, agora a gente vai parar de pensar no público e começar a pensar no privado. O que diz o privado? Normalmente,
direcionado para os particulares, trata das relações individuais da população, e neste regime não há aplicação de prerrogativas do poder público, colocando os indivíduos em igualdade de condições em suas relações jurídicas, horizontalidade. Então, quando a gente tem eu aqui, eu desenho muito mal, e o Joãozinho aqui, ou a Maria, ou sabe sei lá quem, que é bem feia pelo jeito, eu sou uma pessoa privada e essa aqui é uma pessoa privada, porque a gente tá falando de direitos. Vamos pensar que eu e a fulaninha nos separamos. E aí, o nosso conflito de interesses aqui, eu vou brigar pelas minhas coisas com ela, né? É conflito de direito privado, porque a gente está tratando de coisa privada, não está falando de coisa pública. E aqui vem uma relação jurídica de horizontalidade, porque nenhum está acima do outro, né? Eu estou aqui e a Maria está aqui. Já se fosse no público, o público está acima do privado. Se eu estivesse brigando por uma outra causa com o direito público, como foi o caso da escola antes, aí o direito público estaria acima nas leis, teria uma preferência, mas aqui no caso não, aqui é horizontalidade. Todos temos direitos iguais quando se trata de privado para privado, não é? Por exemplo, nos contratos administrativos, a aplicação do regime de direito público, e por isso a administração poderá realizar alterações unilaterais no contrato, ou seja, realizará mudança no contrato independentemente da vontade da outra parte contratada. Trata-se, nesse caso, da aplicação do princípio da supremacia. Aqui ele está falando de novo do direito público, né? Aqui daí está falando do princípio da supremacia. Tá. Tá. Por outro lado, quando dois particulares firmam um contrato, as alterações das cláusulas contratuais somente poderão ocorrer quando as duas partes concordarem. Nesse caso, uma parte não poderá alterar o contrato sem a concordância da outra. Ocorre aqui a aplicação do regime de direito privado, não estando presentes as prerrogativas ou as restrições inerentes ao regime de direito público. Então, quando se trata de direito privado, não estão presentes prerrogativas do direito público. Até aí tudo bem, tudo claro. Estou tentando ser mais sucinto agora. Essa separação é mais doutrinária do que prática, uma vez que no mundo real os dois regimes convivem lado a lado. As relações que a administração firma submetem-se tanto ao regime de direito público como ao direito privado, ocorrendo, na verdade, o predomínio de um ou outro regime, conforme o caso. De um ou outro regime, conforme o caso. Então, cada caso tem a sua prevalência. Tá. Por exemplo, as empresas estatais exploradores de atividade econômica são entidades de direito privado. É uma empresa estatal, ela é do Estado, mas ela é regulada pelo direito privado. Em regra, suas relações são regidas pelo direito privado. Regra, direito privado. Como ocorre num contrato de financiamento firmado entre banco público e seu cliente. Beleza? No entanto, esse mesmo banco público sujeita-se a um conjunto de regras de direito público, como a necessidade de realização de concurso público para o provimento de seus empregados públicos e o dever de licitar em determinadas condições. Então aqui uma empresa estatal, né, e ela tem a sua regra geral, que é de direito privado, contudo, no entanto, entretanto, todavia, também há aqui o direito público agindo nesse caso das empresas estatais. Perfeito. Na mesma linha, uma prefeitura, agora mais um exemplo, prefeitura municipal, em regra, sujeita-se ao regime de direito público. Agora ele inverteu, né? Agora ele pegou. Primeiro ele falou das empresas estatais que eram, em regra, de direito privado. Agora ele pegou uma prefeitura que é, em regra, direito público. O que acontece? Se sujeitará ao regime de direito privado quando emitir um cheque de pagamento ou quando firmar um contrato de seguro de um veículo, uma vez que, nessas situações, não estarão presentes, pelo menos não diretamente, prerrogativas de direito público. Então, aqui ele está mostrando que existem casos de direito público que envolvem privado, e existem casos de direito privado que envolvem direito público. E aí a gente matou o primeiro tópico, o primeiro subtópico, né? Agora a gente começa a falar do regime jurídico aplicável à administração pública. Aqui eu pauso o vídeo, porque a gente precisa fazer outro, senão fica muito
muito extenso, ok? Pausando